Receber um Oscar é o auge da carreira de qualquer ator. Embora vencer seja o objetivo, apenas ser indicado já é uma honra. Leonardo DiCaprio é um exemplo clássico de um ator que foi indicado inúmeras vezes antes de finalmente ganhar por sua atuação em O Regresso em 2016. Ele foi indicado pela primeira vez em 1994 por Gilbert Grape, Aprendiz de Sonhador. A sequência de derrotas de Bradley Cooper no Oscar inclui ter sido indicado 3 vezes consecutivas por Silver Linings Playbook, American Hustle e American Sniper de 2012 a 2014. 10 anos depois, ele ainda é um dos atores mais procurados, embora ainda não tenha ganho o prêmio mais cobiçado de Hollywood. Aqui está a lista dos atores que foram indicados consecutivamente mais vezes. Bette Davis. Bette Davis é sinônimo de realeza da velha Hollywood. Ela fez a América se apaixonar por ela repetidamente na tela, mas também fez com que a respeitassem como uma atriz no comando de seu ofício. Isso foi especialmente verdade entre os anos de 1939 a 1943, quando Davis foi indicada a melhor atriz 5 vezes seguidas por Jezebel, Vitória Amarga, A Carta, Pérfida e agora, Viajar. Estou muito grato aos membros da Academia, membros do Sindicato dos Atores de Cinema por este prêmio. Esses papéis eram muito diferentes e realmente mostraram a versatilidade de Davis como atriz, interpretando uma socialite doente, uma matriarca impiedosa e uma mulher rica envolvida em um plano de assassinato. Quando faleceu em 1989, aos 81 anos, Davis acumulou impressionantes 10 indicações ao Oscar de atuação. Sir Cedric Hardwicke apresentou os prêmios para as grandes atuações do ano corrente. Davis poderia ter estendido isso para 7 nomeações consecutivas, mas ela fez uma pausa em 1944, entre sua nomeação em 1943 por Now Voyager e sua nomeação em 1945 por Mr. Skeffington. Senhora Davis, estou muito feliz em apresentar a você em nome da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Infelizmente, a aclamada atriz nunca venceu novamente após sua notável série de indicações no final da década de 1930 e início da década de 1900 e década de 1940. Os filmes que definiram a carreira de Bette Davis ao longo das décadas e fizeram dela um legado no cinema americano e uma tentação para a academia. Quando ela faleceu em 1989, aos 81 anos de idade, Davis acumulou impressionantes 10 indicações ao Oscar de atuação. Greer Garson. Greer Garson como Kay Miniver. Greer Garson pode não ser tão conhecida quanto Davis, mas ela empatou com a sua colega lenda de Hollywood pelo maior número de indicações consecutivas no Oscar. Para melhor desempenho de qualquer atriz em 1942, para a adorável Greer Garson, Mrs. Miniver. Garson foi uma grande estrela da Metro-Goldwyn-Mayer durante uma época em que os atores eram contratados exclusivamente para trabalhar para grandes estúdios. Sua sequência de indicações começou em 1942 e terminou em 1946, coincidindo várias vezes com as indicações de Tenho Davis. sido muito feliz e muito orgulhoso de ser membro desta comunidade e desta indústria. As performances de Garson em Blossoms in the Dust, Mrs. Miniver, Madame Curie, Mrs. Parkington e Valley of Decision lhe renderam 5 indicações consecutivas da Academia, papéis tão significativos quanto os de Davis. E de todos que conheci ou com quem trabalhei, Garson era igualmente merecedora dessas indicações. No entanto, foi seu papel como dona de casa britânica em Mrs. Miniver que rendeu à atriz sua primeira estatueta dourada. Garson também fez história com o discurso de aceitação mais longo da história dos Oscars, com 7 minutos em 1943, na 15ª cerimônia do Oscar. pronta bondade, que por muito tempo eu não conseguia acreditar que era verdade. Ela é a razão pela qual a regra do discurso de 45 segundos foi instituída pela Academia. O legado de Greer perdura, sendo a 4ª mulher mais nomeada para melhor atriz de todos os tempos, com um total de 7 indicações. Que você realmente abriu a porta da sua amizade. Ainda assim, ela sempre será lembrada por quebrar recordes com sua inimiga, Bette Davis, por aquelas 5 nomeações consecutivas. Jennifer Jones. Jennifer Jones era bem conhecida não apenas por ser uma atriz incrível, mas por seu trabalho em defesa da saúde mental. Seu auge de popularidade foi na década de 1940, quando ela foi indicada 4 vezes seguidas de 1944 a 1947 por Canção de Bernadette, Desde que Partiste, Cartas de Amor e Duelo ao Sol. Apresenta o famoso 16º Prêmio Anual da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Ela quebrou sua sequência em 1948, mas ainda encerrou sua carreira com 5 indicações no total. Sua última seria para melhor atriz em 1956 por Love is a Many Splendored Thing. Em Los Angeles, Greer Garson apresenta o famoso 16º Prêmio Anual.
Depois que sua sequência acabou, Jones ainda impressionou o público ao estrelar no indicado a melhor filme, Inferno na Torre. Embora as 4 indicações consecutivas ao Oscar de Jones sejam impressionantes, ela venceu logo na primeira vez em que foi indicada, juntando-se a nomes como Julie Andrews, Barbra Streisand e Lupita Nyong'o. Foi sua interpretação emocionante ao interpretar uma adolescente que tem visões da Virgem Maria em A Canção de Bernadette, que lhe rendeu o troféu de melhor atriz em 1944. Seu 25º aniversário também coincidiu com a noite em que ela ganhou seu primeiro Oscar. Foi não apenas o presente de aniversário perfeito, mas um grande triunfo para a jovem atriz vencer na ocasião de sua primeira indicação. Thelma Ritter. A atriz de caráter Thelma Ritter levou pouco menos de 10 anos para chegar surpreendentemente perto do impressionante recorde mantido tanto por Davis quanto por Garson durante a era da Segunda Guerra Mundial. Só na década de 1950, especificamente de 1951 a 1954, que ela recebeu 4 indicações consecutivas. Categoria para Thelma e Luiz. Suas atuações impressionantes em A Malvada, The Mating Game, With a Song in My Heart e Matar ou Morrer impressionaram a academia o suficiente para continuar gerando indicações. Ironicamente, Ritter contracenou com Davis em A Malvada. Ritter terminaria sua carreira com 6 indicações ao Oscar no total, a maioria delas na categoria de melhor atriz coadjuvante. Categoria para Thelma e Luiz. Ambas as atrizes de Hollywood foram indicadas por suas cenas chamativas em A Malvada, com Davis concorrendo a melhor atriz e Ritter tentando garantir o troféu de melhor atriz coadjuvante em 1951. Nenhuma delas ganhou. Ritter encerraria sua carreira com 6 indicações ao Oscar no total, a maioria delas na categoria de melhor atriz coadjuvante. Ela será sempre lembrada principalmente por seu forte sotaque de Nova York, estatura pequena e uma habilidade de fazer o espectador se apaixonar e torcer por personagens mais da classe trabalhadora. Um grande feito no auge do glamour de Hollywood. Marlon Brando. Marlon Brando é o epítome de um protagonista de Hollywood, dominando cada cena em que está com uma gravidade incomparável. Brando pode ser conhecido por seu charme taciturno, voz profunda e por ser a definição no dicionário de alto, moreno e bonito. No entanto, ele também é conhecido por suas incríveis habilidades de atuação, que lhe renderam 4 indicações consecutivas na década de 1950. Marlon Brando, por Sindicato de Ladrões. De 1952 a 1955, Brando foi reconhecido pela Academia por suas performances em Uma Rua Chamada Pecado, Viva Zapata, Júlio César e Sindicato de Ladrões. Marlon Brando em Apocalipse Now e Uma Rua Chamada Pecado relacionados. Os 8 filmes que definiram a carreira de Marlon Brando. Com um ator como Marlon Brando, é difícil escolher quais partes de sua lendária filmografia são as mais icônicas, mas algumas se destacam. Brando, então, não seria nomeado por mais 3 anos em 1958 por Sayonara, e levaria mais 15 anos depois disso antes que ele fosse novamente nomeado e ganhasse por seu papel icônico como mafioso italiano Don Vito Corleone em 1973 por O Poderoso Chefão. Brando também conseguiu uma segunda sequência de indicações ao Oscar, quando foi nomeado por Último Tango em Paris no ano seguinte. Sua última indicação ao Oscar só aconteceria em 1990, e foi a única vez que ele foi indicado como melhor ator coadjuvante em vez de principal por Uma Estação Branca e Seca. Elizabeth Taylor. Poucas atrizes criam a mesma imagem de glamour de Hollywood como Elizabeth Taylor. Ela era amplamente conhecida por sua vida amorosa controversa e por seus relacionamentos na tela que se estendiam para fora dela. Ela se casou 8 vezes, 2 delas com seu co-estrela de Cleópatra, Richard Burton. Ela também é aclamada por suas incríveis 5 indicações ao Oscar ao longo de sua carreira, 4 das quais foram consecutivas. E Elizabeth Taylor em Battlefield 8. O envelope, por favor. De 1958 a 1961, Taylor foi indicada por seus papéis em Raintree County, Gata em Teto de Zinco Quente, De Repente no Último Verão e Disque Butterfield 8. Sua última indicação seria por seu papel em 1967 por Quem Tem Medo de Virginia Woolf. Elizabeth Taylor. Filmes relacionados a Elizabeth Taylor. Os 10 melhores filmes de Elizabeth Taylor. Classificados. Elizabeth Taylor é uma das atrizes mais conhecidas da Era de Ouro de Hollywood, com um currículo impressionante de papéis icônicos. Mas quais são seus melhores filmes?
Taylor, na verdade, achava que sua primeira vitória no Oscar por Battlefield 8 foi apenas um prêmio de simpatia, depois que ela lidou publicamente com cuidados intensivos por pneumonia e teve uma traqueotomia difícil. Eu realmente não really know como expressar how to express my gratitude. A icônica atriz acreditava que sua atuação não era tão espetacular ou merecedora, e que, como sua quarta indicação consecutiva, junto com seus problemas de saúde, a academia acumulou votos suficientes de pena para ela estar naquele palco. I guess all I can do is say thank you. Thank you with all my heart. Independentemente de ser verdade ou não, Taylor ainda tem uma sequência notável de indicações ao Oscar, da qual deve se orgulhar. Al Pacino. Al Pacino é um dos poucos atores extremamente famosos da velha Hollywood que permaneceram populares e estimados ao longo de suas aparições em filmes durante as décadas. Ainda assim, os críticos de cinema concordam que o auge da carreira de Pacino foi na década de 1970, quando ele foi indicado ao Oscar 4 anos consecutivos. De 1973 a 1976, ele foi indicado por seus papéis em O Poderoso Chefão, Sérpico, O Poderoso Chefão, Parte 2 e Um Dia de Cão. Coincidentemente, ele interpretou o filho e sucessor do personagem de Brando em O Poderoso Chefão. Imagens de Um Dia de Cão e O Poderoso Chefão relacionaram os 8 filmes que definiram a carreira de Al Pacino. Como um dos atores mais aclamados da história de Hollywood, o vencedor do Oscar Al Pacino estrelou alguns dos melhores filmes já feitos. Tanto Pacino quanto Brando receberam a distinção de serem indicados ao Oscar 4 vezes consecutivas, com uma diferença de apenas 20 anos. Pacino superaria Brando no maior número de indicações em sua carreira, com 9 no total. Mais recentemente, foi em 2020, por uma indicação de melhor ator coadjuvante em O Irlandês. Ter tantas indicações consecutivas não é tão comum agora como era nas décadas de 1940, 1950, 1960 e 1970, devido ao pool de talento ser muito maior. Mas para Pacino ter tantos prêmios da Academia ao longo da década, mostra que sua carreira resistiu ao teste do tempo. Abaixo estão perfis detalhados de 250 palavras para cada um dos atores adicionais, com notáveis sequências de indicações consecutivas ao Oscar. Spencer Tracy. Spencer Tracy continua sendo um dos mais reverenciados e consistentes de Hollywood intérpretes. Com uma carreira que se estendeu desde o início da década de 1930 até sua morte em 1967, Tracy construiu uma reputação por seu estilo de atuação naturalista e presença em cena sem esforço. Notavelmente, ele alcançou uma sequência notável de nomeações consecutivas ao Oscar de 1937 a 1941, um testemunho de sua confiabilidade e talento extraordinário. Este tem sido um dia muito estranho. Acho que não estou exagerando. Eu poderia até dizer que tem sido um dia extraordinário. Durante este período, Tracy entregou atuações memoráveis em filmes como São Francisco, Marujos do Amor, que lhe rendeu um prêmio da Academia, Com os Braços Abertos, outra vitória que consolidou seu status, Papai Precisa Casar e Conspiração do Silêncio. Sua habilidade de habitar personagens com profundidade e nuance, Senhor e senhora Parrish, esta é a senhorita Matilda Bates. variando de figuras compassivas de homens comuns a protagonistas moralmente complexos, conquistou a aclamação da crítica e o respeito inabalável de seus pares. As atuações de Tracy eram marcadas por uma autenticidade discreta, atraindo o público para o núcleo emocional de cada narrativa. Apesar de trabalhar em um sistema de estúdio que exigia versatilidade e consistência, ele conseguia elevar cada papel que assumia. Além de suas indicações consecutivas, sua carreira no geral fez dele um dos atores mais indicados. Em Boys Town, estou muito feliz em parabenizá-lo. Obrigado, Sir Cedric. Um fato que ressalta ainda mais seu impacto na arte da performance cinematográfica. O legado de Spencer Tracy perdura não apenas por causa do reconhecimento de seus prêmios, mas também através da influência duradoura que teve em gerações de atores que veem seu trabalho como um marco de excelência na atuação naturalista e, na verdade, emocional na tela. Walter Pidgeon. Walter Pidgeon criou um nicho distintivo em Hollywood durante a Era de Ouro como um protagonista com uma presença refinada e digna. Mais conhecido por seus papéis em filmes como Rosa da Esperança, 1942, e Madame Curie, 1943, Pidgeon recebeu indicações consecutivas ao Oscar que destacaram sua habilidade de transmitir emoções complexas com sutileza e graciosidade. Sua personalidade na tela combinava charme intelectual com uma força discreta, qualidades que ressoavam tanto com o público quanto com os críticos. Em A Senhora Miniver, Pidgeon interpretou papéis que exigiam sensibilidade em meio à agitação da guerra, enquanto em Madame Curie, ele trouxe o rigor e a paixão da investigação científica à vida.
Obrigado, Damon. Espero que sempre vamos... Suas indicações consecutivas refletiram um período na qual ele foi uma figura proeminente no sistema de estúdios de Hollywood, contribuindo para o rico tecido de narrativas dramáticas da época. Apesar de não conquistar o Oscar nesses anos, as atuações de Pigeon elevaram seu status como um ator sério e realizado. Damon, você pode ser um anjo e me trazer um lenço da Hilda? Por que, é claro, querida? Por que você não me... Suas contribuições não se limitaram apenas às suas atuações, mas se estenderam à sua capacidade de transitar entre vários gêneros, adaptando-se a papéis que variaram de protagonistas românticos a dramas focados em personagens. A carreira de Walter Pidgeon serve como um lembrete de que, mesmo sem vencer um Oscar, a excelência sustentada e o reconhecimento consecutivo pela Academia sinalizam um nível de arte que deixa uma impressão duradoura no cinema. História. Seu trabalho continua a ser celebrado por sua elegância, profundidade e influência duradoura na atuação cinematográfica. Paul Newman. A carreira de Paul Newman é celebrada não apenas por seus marcantes olhos azuis e presença carismática na tela, mas também por sua notável consistência e dedicação ao seu ofício. Newman alcançou uma sequência memorável de indicações consecutivas ao Oscar no início dos anos 1960, um período que destacou seu status como ator dinâmico e versátil. Com atuações marcantes em filmes como Desafio à Corrupção, Doce Pássaro da Juventude e O Indomado, Newman cativou o público com suas interpretações cruas e emocionalmente carregadas de personagens complexos. Estou envergonhado, Big Daddy. É por isso que sou um bêbado. Quando estou bêbado, posso me suportar. Seu foco intenso na autenticidade e o compromisso inabalável em retratar lutas humanas reais o destacaram em uma era dominada por protagonistas convencionais. As nomeações de Newman refletiam tanto sua habilidade em transformar papéis, quanto sua capacidade de se adaptar às tendências cinematográficas em mudança. Diga que qualquer vagabundo de camiseta fedorenta poderá comprar ações da Hudson. Abrindo caminho para uma carreira que se estendeu por décadas. Além de suas indicações consecutivas, Newman se tornou um símbolo de independência serena em Hollywood, equilibrando o poder de estrela com um estilo quieto e introspectivo. Gênio. É exatamente o que a indústria Hudson precisa neste momento. Que ressoou na tela. Sua carreira posterior continuou a receber aclamação da crítica, com atuações em filmes como Ausência de Malícia, O Veredito e, finalmente, A Cor do Dinheiro, pelo qual ele finalmente ganhou um Oscar. E a vencedora, Irene? David Niven. O trabalho de Paul Newman continua influente não apenas por suas atuações distintivas na tela, mas também por seus esforços humanitários fora da tela e empreendimentos comerciais, incluindo sua bem-sucedida linha de alimentos. Produtos. Seu legado é definido por seu encanto duradouro, sua integridade artística e sua capacidade de permanecer relevante em meio às mudanças nos cenários cinematográficos. Todas marcas de um verdadeiro ícone de Hollywood. Peter O'Toole. Peter O'Toole é uma das figuras mais fascinantes e trágicas do cinema, reconhecido por seu talento extraordinário e presença duradoura na tela. Ao longo de sua carreira, O'Toole cativou o público com suas interpretações carismáticas, mais famosas como T.E. Lawrence em Lawrence da Arábia. Suas consecutivas indicações ao Oscar entre 1962 e 1965, abrangendo papéis em Lawrence da Arábia, Beckett, O Leão no Inverno e Adeus, Sr. Chips, destacam a notável consistência de suas performances. Minha vida, quando estiver escrita, será melhor de ler do que foi vivida. E seu compromisso com personagens desafiadores, muitas vezes maiores que a vida. Conhecido por sua dicção impecável e energia magnética, Henry Fitzpatrick, o primeiro Plantageneta. Um rei aos 21 anos, o soldado mais capaz de um tempo capaz. O'Toole trouxe uma mistura de intensidade e vulnerabilidade a cada papel, tornando seus personagens tanto heróicos quanto profundamente humanos. Apesar de ter recebido 8 indicações competitivas ao Oscar ao longo de sua carreira, a vitória que escapou tornou-se uma parte significativa de seu legado, enfatizando a natureza agridoce de sua carreira celebrada. O trabalho de O'Toole não se limitou aos seus papéis mais icônicos. Ele frequentemente abraçava papéis secundários e fazia escolhas audaciosas em projetos experimentais, enfatizando sua dedicação à arte da atuação em vez do sucesso comercial apenas. Peter O'Toole foi indicado ao Oscar. Suas contribuições para a arte estenderam-se além da atuação, influenciando uma geração de artistas que admiravam sua abordagem destemida para papéis complexos. A Academia reconheceu seu impacto geral com um Oscar honorário em 2003, um aceno simbólico para sua vida de realizações artísticas.
O legado de Peter O'Toole perdura como um lembrete do poder da atuação transformadora e do encanto duradouro de um artista que consistentemente desafiava as expectativas, mesmo diante de repetidas quase vitórias no reconhecimento máximo. Jack Nicholson. A ilustre carreira de Jack Nicholson é definida por seu charme provocante, presença de tela intensa e uma série de indicações consecutivas ao Oscar que destacam sua capacidade de se reinventar continuamente. Em meados da década de 1970, Nicholson recebeu 4 indicações consecutivas, de 1973 a 1976, por filmes como The Last Detail, Chinatown, Um Estranho no Ninho e The Missouri Breaks. Cada indicação exibiu seu talento para retratar personagens profundamente imperfeitos e multifacetados que desafiavam as normas de Hollywood. Conhecido por sua entrega de diálogos espirituosos e olhar penetrante, Nicholson se tornou um símbolo do cool anti-establishment, fundindo carisma com um espírito rebelde de forma impecável. Sua interpretação em Um Estranho no Ninho não apenas garantiu seu primeiro Oscar, mas também consolidou seu status como um dos atores mais cativantes da época. Indicados para a melhor atuação de um ator estão Jack Nicholson, em Um Estranho no Ninho. Além de suas nomeações consecutivas, a carreira de Nicholson abrangeu gêneros desde thrillers psicológicos até dramas românticos, demonstrando sua versatilidade e resiliência em uma indústria competitiva. Seu compromisso em aceitar papéis complexos permitiu-lhe navegar pelas mudanças em Hollywood, mantendo um estilo pessoal distinto. Fora das telas, a persona de Nicholson, marcada por um senso de humor travesso e uma atitude irreverente em relação à autoridade, capturou a imaginação de fãs em todo o mundo. Seu bastardo. Meritíssimo, gostaria de pedir um recesso. Gostaria de uma resposta à pergunta. Juiz, o tribunal aguardará uma resposta. Sua influência na atuação e seu impacto duradouro na cultura popular continuam a ser celebrados, pois ele permanece como uma das figuras mais icônicas da história cinematográfica. O corpo de trabalho de Nicholson é um testemunho de sua capacidade de entregar performances consistentemente atraentes, garantindo-lhe um legado como um dos atores mais celebrados de sua geração. Dustin Hoffman. Dustin Hoffman é amplamente reconhecido como um dos atores mais inovadores e ousados de sua geração, com uma carreira marcada por transformações profundas e nomeações consecutivas ao Oscar que atestam seu talento excepcional. Durante o final dos anos 1970, Hoffman fez uma série de performances inesquecíveis que lhe renderam 3 consecutivos nomeações. Seus papéis em filmes como Lenny, Kramer vs. Kramer e Tootsie mostraram sua notável capacidade de incorporar personagens radicalmente diferentes, de forasteiros problemáticos a figuras simpáticas e comuns, cada um retratado com um compromisso com a autenticidade e profundidade emocional. As atuações sutis de Hoffman não apenas ressoaram com o público, mas também redefiniram os padrões de atuação para imersão em personagens e a performance de método. Sua abordagem frequentemente envolvia uma pesquisa aprofundada e uma disposição para passar por transformações pessoais e físicas significativas, ganhando-lhe a reputação de explorar, destemidamente, a condição humana. Além de suas indicações consecutivas, a carreira de Hoffman abrange uma ampla gama de gêneros. Rain Man! Rain Man! Sim, sim, sim! Você nunca toca o volante quando estou dirigindo. Você me ouviu? Incluindo dramas intensos, comédias e thrillers, desafiando consistentemente as normas convencionais de elenco e narrativa. Seu trabalho em Kramer vs. Kramer e mais tarde em Rain Man, pelo qual ele eventualmente ganhou um Oscar, ajudou a moldar as narrativas cinematográficas modernas em torno das dinâmicas familiares e da redenção pessoal. O impacto de Dustin Hoffman vai além da sua filmografia. Ele é celebrado como uma figura transformadora no cinema americano, cujas escolhas continuam a inspirar atores e cineastas aspirantes. Sua dedicação ao ofício e sua disposição para ultrapassar os limites da atuação garantiram seu lugar entre o panteão dos verdadeiramente grandes atores. Meryl Streep. Meryl Streep é indiscutivelmente a atriz mais celebrada e influente do cinema moderno, e sua carreira é um testemunho do poder da versatilidade e da excelência sustentada. Com um número recorde de indicações ao Oscar, a carreira de Streep inclui várias sequências de indicações consecutivas que deixaram uma marca indelével em Hollywood. Apenas me dê o garoto. Não. No início da década de 1980, ela recebeu 4 indicações consecutivas. Vindo aí, e você foi indicado 20 vezes para o Oscar. Um período certo? Que mostrou sua incrível versatilidade em filmes como A Mulher do Tenente Francês, A Escolha de Sofia, Silkwood, O Retrato de uma Coragem e Entre Dois Amores.
A capacidade de Streep de transitar perfeitamente entre papéis radicalmente diferentes é uma marca de seu talento duradouro. Conhecida por sua atenção meticulosa aos detalhes, domínio de sotaques e profundidade emocional, ela elevou cada personagem que ela interpretou, transformando tanto papéis dramáticos quanto cômicos em atuações icônicas que ressoam com públicos ao redor do mundo. Você não é bom, você não é mau, você é apenas simpático. Seu trabalho não só redefine o que é possível para uma atriz, como também abre caminho para futuras gerações, estabelecendo novos padrões de excelência na arte de atuar. Fora das telas, Streep é uma defensora declarada de causas sociais e políticas, usando sua plataforma para apoiar a igualdade de gênero, a sustentabilidade ambiental e os esforços humanitários. Em 60 segundos, quantos desses 20 filmes pelos quais você foi nomeada para um Oscar consegue nomear? Seu legado não é definido apenas pelas nomeações consecutivas ou prêmios que recebeu, mas pela influência transformadora que continua a exercer no cinema e na cultura. A dedicação de Meryl Streep à autenticidade, sua busca incansável por papéis desafiadores e seu compromisso inabalável com a integridade artística garantiram seu lugar como uma verdadeira ícone nos anais da história cinematográfica.